Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha, com essa rainha maravilhosa, Soraya Duarte, com 2 T's, tá bom? Soraya Duarte. E aí, amiga, como é que é? É muito bom te receber, você é uma mulher incrível, é uma mulher que faz parte da minha vida, eu tenho uma rede de mulheres, né? Mas você também é muito emblemática. Eu acho que essa nosso encontro foi, né, Foi do assim, Senhor, né? celestial. Foi A celestial. conexão Foi foi muito celestial forte. mesmo. E agora, né, o público quer saber, conta um pouco da sua história, da sua trajetória, como que você chegou até aqui hoje. Lembrando que a Soraya tem um projeto chamado La Casa das Mulheres, que é um projeto incrível que você, mulher, tem que conhecer e participar. Né, Soraya? Então, como é que foi aí sua trajetória e como foi esse caminho para chegar até La Casa das Mulheres? Pois é, sou Soraya Duarte, para quem não me conhece, mãe da Jéssica, Larissa e Juliana, casada com o Alessandro. Esse ano eu faço 30 anos de casada. Uau! Cuidei já de muitas mulheres. Tive a clínica, o designer, igual eu te falei, e isso foi muito bom, foi uma experiência grandiosa na minha vida. E de repente veio o projeto, né? Já cuidava de mulheres antes, Uhum. muito no off. Veio o projeto como coautora do La Casa, né? Que é a autoria mesmo, a autora do projeto é a Larissa Lecione, né? Que é E uma a mulher gente incrível, né? é, e a gente está aí caminhando com esse projeto maravilhoso, onde a gente ensina o governo e o posicionamento de uma mulher. Eu sempre falo que o governo está nas nossas mãos, né? E a gente deve governar a própria vida. Então, sempre será sobre esse governo e posicionamento. Você aprendeu a se posicionar, tá vendo Sim. aí grandes frutos, Resultados, né? resultados, grandes frutos. Tem que ir, não tem que esperar. E é sobre isso. O projeto, resumidamente, é isso. A gente ajuda as mulheres a aprender a governar a própria vida, se posicionar. Dentro da minha parte, a gente trata as feridas emocionais do coração, a gente trata as dores, né? As nhacas que a gente junta ali. Eu sempre brinco assim que uma rainha, eu falo da realeza, né? Uma rainha ela tem que aprender a resolver problemas, porque sempre vai existir problemas para resolver. É impossível. Então a gente tem que ficar pronto para a guerra, porque a guerra está aí. E se a gente fica pronto para resolver esse problema, vai ser muito, muito mais fácil. É verdade, Soraya. E isso daí tem refletido em muitas mulheres, inclusive eu sou uma das mulheres. Eu acho que as mulheres da nossa vida, né, elas passam para nos acrescentar, a gente se conecta para poder crescer. Cada mulher que se conecta é um crescimento, tanto na ida quanto na vinda. Eu digo que as mulheres elas são como o rio, que quando se conecta tem uma força inimaginável. E Soraya, qual foi a sua virada de chave? Falou assim, eu vou mudar a minha história, eu vou fazer a transição de profissão Uhum. e vou trabalhar com essas mulheres, né? Porque você já vinha acompanhando todo o seu trabalho, como você falou na sua trajetória. E como é que foi quando foi essa virada de chave? Na realidade, eu nunca quis, Joyce. Eu É nunca mesmo? quis cuidar de mulheres. Eu estava muito bem no design. Fui para a área da estética. Eu não sei como até hoje Design de aconteceu. interiores, Design né? de interiores. Uhum. Amo design de interiores. Inclusive, dentro do La Casa, a gente tem um projeto, a Experiência Real, que é a experiência de uma mesa real, onde a gente vai ter um debate na mesa. Não é só sobre etiqueta de mesa. Uhum. É, debater olho a olho ali é um Uhum. negócio bem mais pesado. Mas essa transição foi bem na estética. Na Uhum. estética, eu vi o choro de muitas mulheres, que você sabe o que é uma mulher que chora, É né? Você já verdade. vivenciou várias coisas. Então, eu tive ali mulheres chorando com vários acontecimentos, tanto familiar, casamento, profissional, abuso, tudo no geral. Então, na estética foi o meu start, na realidade. Só que eu achava isso maravilhoso, ficar atrás dos bastidores. Lembra que eu falei, né? Aham. Até aqui, eu amo essa parte de trás dos bastidores. Sempre gostei. Só que aí, quando você tem um chamado, você tem que obedecer ele. E eu não queria esse chamado. Se você hoje tem um chamado, obedeça. Eu demorei realmente a obedecer esse chamado. Aí, no meu propósito, né? O tão sonhado propósito que as pessoas falam. E eu falei, agora eu vou. Quando eu decidi ir, eu vi que eu era esse rio que podia fluir na vida das pessoas. E esse rio, nosso projeto, a gente sempre fala, não pode parar em mim. E eu gosto muito do seu projeto, Joyce, porque não para em você. O nosso propósito é esse, que eu ensine para as nossas mentoradas, né? Quem está no La Casa, que a gente tenha essa collab dos projetos, Sim, mas que elas façam com outras mulheres. Porque água parada morre, não pode parar em mim. exatamente. Uhum. Então tem que fluir.
Então foi quando eu resolvi obedecer, foi a obediência, né, ao Senhor. Quando a gente fala da realeza, né, realeza é isso, é posicionamento, é governo, obediência, né? Ela tem que às vezes deixar de fazer tantas É, coisas para se posicionar, né? e as pessoas elas se ofendem muito quando você fala sobre obediência, né? Mas na verdade, você nasceu para um propósito. E quando você não faz, você fica inchando, inchando, cheio de problema. E quando você transborda, as coisas começam a acontecer. É É muito isso. forte isso, é muito poderoso você entender por que você está no mundo, por que você está em um lugar, você tem que florescer onde você está. Então, assim, na verdade, a obediência é aquilo que Deus, as pessoas acreditam também muito, eu acredito nisso também, no universo, na conexão com a natureza, e aquilo que a gente tem como propósito. Quando a gente descobre isso, para de inflar, para das coisas ruins acontecer e a gente começa a transbordar nas pessoas, nas vidas das pessoas, ao nosso redor. Até parece que fica mais claro quando a gente fala sobre isso, né? E sobre isso, a gente tem o Gambito da Rainha, que é uma jogada estratégica, Muito lindo esse né? Que nome. você Eu que amei. você faz através de quê? Você coloca a rainha em uma posição estratégica, sacrificando peças para que o tabuleiro você fique muito claro. E sobre isso, Soraya, eu quero te perguntar, qual foi o sacrifício da sua vida? O que que você fez que realmente você lembra que falou que não queria, né? Quase falou isso. Mas o que que você fez que não, que foi essa questão de ter ficar no tabuleiro do jogo da vida e ter essa questão do sacrifício. Sacrifício maior que quando você dá a cara a tapa, você sabe que tem muita gente que vai bater. 50% vai te bater e Uhum. 50% não vai te bater. É um sacrifício. A gente acha que não é. A Exposição, né? exposição é um sacrifício. Para mim, assim, para mim é muito leve isso. Realmente, é igual vim fazer um podcast, conversar, a gente estava aqui conversando, fluindo. Para mim é fácil isso. Só que você ter que proteger a sua família para não ser tão exposta, sendo que eu já estou me expondo. É Verdade. diferente, porque igual você tem os seus filhos, né? A Uhum. gente protege a nossa família. A Só nossa que prole. quando a gente abre esse leque, a nossa internet, né, o nosso Instagram, tudo tá aberto, né? A gente sabe que a gente está sendo exposta. Vai ter pessoas que amam, vai ter pessoas que odeiam. Eu já recebi de mentoradas mensagens legais, já recebi de mentoradas mensagens que não foram agradáveis. Hoje eu sou madura, né? Cada um sabe o que quer para si, é sobre o tal do posicionamento do governo, mas a gente sabe sempre tem o sacrifício. No Uhum. começo sempre a gente, quem é que você quer ser? O que é que você está fazendo aí? Tá se achando? É verdade. Gente, eu me acho, e eu vou dar um recado para você, eu me acho porque eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou filhinha do papai amada, Joyce é filha, ela se acha assim. A partir do momento que a gente se acha, entendeu? Que a gente descobriu a nossa identidade, acabou, é sobre isso. Vamos falar sempre, tá? O importante é que você exale esse bom perfume, que você continue, que você não pare nunca. Porque eu já quis, você também, né, Joyce? Já quis parar, Muito. a gente já quis desistir. Depois que a gente descobre que a gente é filha amada, que a gente flui um rio de vida e que esse rio tem que continuar, que ele não pode parar, é sobre isso. É Então, verdade. foi a partir desse momento aí que eu vi que as dores, né, são relevantes. A gente vai passar e tá tudo bem, né? Uhum, é verdade. E assim, em comparação a outras mulheres, para que essas mulheres tenham coragem de fazer o que você faz e transborde também. Em comparação a outras mulheres da sua geração, o que que você vê que é diferente na sua vida profissional e eh, na sua vida pessoal? O que que você vê que é diferente para que outras mulheres possam se inspirar, né, nessa jornada Por exemplo, eu estava conversando com uma da sua amiga minha, geração? eu estava conversando com uma amiga minha, falando como a gente não teve uma oportunidade de uma internet, de uma rede, de aprender. Porque às vezes as pessoas falam, não tenho recurso, ou tem recurso, mas não tem a mente aberta, não tem a ambiência que a gente sempre fala, né? Então, assim, na minha época, eu não tinha uma internet aberta com tantas coisas, conteúdo que a Informação, gente né? tem, informação, né? A gente Na está minha aqui também, viu? conversando, né? Mas eu sou mais velha que você, né? Um Um pouquinho pouquinho só. mais velha. Não, eu sou bem mais velha. E aí, o Pouquinho. que que acontece? A gente não tinha essa abertura, esse leque revistas, né? Que hoje nem usa revista, né? Eu amo revista, eu amo Eu papel, né? também. Mas hoje é digital, a gente tem o YouTube, tem as redes aí, todas as redes, né? Tanta coisa você bota lá no Google, né? Inteligência artificial, que a gente tá Eu apaixonada, amo. né? Com a inteligência artificial. Então, não tinha nada disso. Então, a gente tinha que descobrir.
criação de filhos, né? Como eu vou criar meus filhos, o que é que eu vou fazer, né? O TDAH e tantas outras coisas, né? O que que é sanguíneo, o que que não é uma pessoa sanguínea, né? O que que é hiperativa, quais são as coisas, pensamento acelerado, tem tanta coisa O hoje. autismo. O autismo, então a gente aprende A gente sempre costuma fazer essa movimentação do TDAH com autismo. TDAH com autismo. Então, assim, hoje a gente descobre, pelo menos a gente vai, olha, será? Né? Eu boto assim uma interrogação, Sim. olha, será que eu tenho isso? Eu não tenho, eu vou buscar, eu vou pedir Tem ajuda para um acesso à profissional, eu informação. tenho acesso à informação. Na minha época não tinha isso, a gente Verdade. tinha que descobrir, eu descobri. Hoje eu aconselho muito, aconselhei até minha filha, que ganhou neném, falando assim, nunca fique sem amigas, você tem que ter amigas, não é Uma porque rede de casou apoio, né? que você não tem que ter amigas. Então, o seu esposo tem que ter amigos e você tem que ter amigas. Na minha época não existia isso, de você ensinar isso. Então, isso é muito importante, assim, que eu vejo essa rede, né, que foi construída, né, ao nosso favor hoje, para as mulheres de hoje, que no passado não tinha. Então, é a parte, assim, E bem assim, é importante. incrível isso, né? Eu quero te dizer uma coisa, Soraya. É, Você é uma mulher inspiradora. E eu também não queria mexer com mulheres, porque assim, eu trabalhei no governo com essa pasta e foi um pouco traumático, né? Porque a gente vê que existe um tipo de competitividade desumana que é colocada na nossa cultura e que termina que as mulheres levam para o trabalho, para a vida pessoal, né? Eu vejo muito eu dou muito esse exemplo de que no casamento o homem não disputa buquê, as mulheres disputam buquê. Então é um reflexo da disputa do espaço. Do Então, espaço. assim, você não precisa disputar. Eu aprendi muito com você isso. Você se conecta, você tem o seu sol que vai brilhar e as outras têm o seu sol. Eu sempre pensei nisso, mas nunca foi um pensamento sistematizado, né? E assim, eu vejo muito isso. Então, assim, eu quero te dizer que você é uma mulher que me inspira, uma rainha. Ai, que E quero linda. Vindo de saber. outra rainha é uma honra, né? É, É só de rainha para rainha, né? é isso, é o autogoverno, o É. governo. E assim, eu queria saber de você. Quem é as pessoas ou a pessoa que te inspira? Dá umas 3 pessoas aí que te inspiram, que faz você caminhar, que te, sabe? Você olha assim, você fala, meu Deus do céu. Não tem como não falar, né, do Pablo. Sim. Não adianta que eu vou falar dele, porque realmente quando em 2019 eu estava passando por muitos problemas, sofri um assalto com a minha filha e tal. E o Pablo foi essa pessoa inspiradora. Qual que é o Pablo? Ele, Marçal, é Ah, claro. A gente gosta, né? Foi uma inspiração eu começar a assistir o 459 dele. O povo na minha casa ri, uma pessoa que não gosta de madrugar, de acordar cedo. E eu comecei a estudar, é o que eu falo da rede gratuita, sabe? Eu nem conhecia ele, nem sabia. Apareceu através de um professor meu que falou o nome dele e eu fui ver quem era, né? uhum, E foi quando eu comecei a estudar. E eu já vinha nesse processo cuidando de mulheres, só que eu não estava tão, sabe, assim, focada nisso. uhum, Eu estudava sobre várias coisas, a identidade, tudo isso, só que ele me alinhou ao propósito. Até uhum. você descobrir o que arde de verdade, né? Você pode estar triste do jeito que for. O negócio que arde, você fala com a mulher, te alegra. É Você sabe verdade. disso, Joyce. Você Sim. pode estar triste, você ama fazer isso aqui, que você sabe que ama, tem um chamado sobre isso, e quando você faz, você se alegra. É um avivamento dentro, sabe? O coração bate. Então na realidade, assim, ele foi meu inspirador, assim, e me inspira muitas coisas. Eu vejo a família dele, eu modelo a Carol, eu modelo outras pessoas também, mas a família dele, ele, os filhos, a criação, que eu posso melhorar, o que eu posso acertar, foi exclusivamente ele. Não que ele, ai, todo mundo vai falar, né? Pablo, Marçal, todo mundo já fala. Mas foi o que me conectou muito mais com a fonte. Uhum. Então, assim, com o Senhor, com o chamado de eu saber aquilo que eu quero, é esse propósito, é isso que arde. Eu sou capaz de largar tudo profissionalmente por isso. Foi esse alinhamento que ele me trouxe na fase que eu precisava E muito nessa dessa fase que você direção. fez a transição de profissão? Foi nessa fase?
Ou foi Foi, uma foi. construção? Foi uma construção, na realidade. Eu não saí totalmente. O design, eu sou apaixonada, a experiência da mesa, E a você é experiência muito boa, real. viu? Ela é muito É. boa nisso. A experiência real da mesa, eu mostro que a casa tem que ser gostosa, não é só uma casa linda, maravilhosa, que você não desfruta. A experiência real, quando eu falo do embate na mesa, uma mesa, a gente está aqui com essa conexão de olho no olho. Então, assim, o designer me ensinou muitas coisas, que não adianta ter uma casa gigante, maravilhosa, se eu não uso com as pessoas que eu não amo, Sim. se eu não agrego nessa casa. E Fica também, se eu vazia, tiver né? uma casa simples e eu não faço nada nela. É. Às vezes as pessoas dão muitas desculpas, né? Se não dá para fazer na minha casa agora, atual, cria um espaço, vai em algum lugar, sei lá, faz na pracinha. Eu não sei onde você vai fazer. Então, o designer me abriu muita coisa, né? Eu vim já de uma família que tinha todo esse glamour. Meu pai era da Sim. área de hotelaria, a gente morou dentro de hotel, a gente teve muito essa parte. Agora, falando um pouquinho mais Experiência, de né? mim, a experiência do glamour. Isso para mim é uma coisa muito normal, porque eu vim disso. Minha Uhum. família usufruiu disso, né? A gente morava dentro de hotel, então pra gente é Sim. normal. Só que o que, que eu Eu via? Não também já morei, é muito adianta, bom. não adianta ter esse glamour, Se você sabe? não tem, Se né? você não tem o amor. Então, assim, a gente tinha muitas coisas, tinha acesso a muitas coisas, mas o amor não se compra. E eu falo hoje para vocês, mulheres, se vocês só estão dando coisas para seus filhos e não estão tendo qualidade de tempo, momentos, amor, colo, gente, não adianta todo o dinheiro. No final, gente, o que vai restar é o amor. Eu acho lindo você, Joyce, você sabe que eu acho, que eu sempre Uhum. boto lá, né, os coraçõezinhos com os meninos, esse momento que você tira. Não é porque você trabalha que você não tem 10 minutos com cada filho, meia hora, gente. Sabe? É qualidade de tempo. E eu prezo isso. Sim, Não adianta. A sim. minha linguagem é É a porque o qualidade maior de legado é tempo. os nossos filhos, né? Por mais que a É, gente tenha um legado fora, sim. eu mesmo, você sabe, eu trabalho em dobro, em triplo. Uhum. E agora que eu inventei ser digital influencer, é uma coisa assim Aqui de eu tô louco. amando isso aqui. É uma coisa de louco, mas assim, eu prezo por isso, porque eu vejo que eles são meu maior legado. São. Eu quero fazer filhos fortes, filhos que Isso. possam enfrentar coisas que eu não tive, Aham. né? Porque assim, eu sempre pensei que eu era burra, que eu era fraca, né? Justamente por causa da questão do autismo. Eu não sabia que tinha, fui diagnosticada tardio. Então, assim, as coisas assim foram acontecendo na minha vida, só que precisou do processo. Sim. As pessoas amam o resultado, mas não entendem o processo, não. Eu acho que assim, eu passei a amar o processo, entender que tudo é processual. As conexões são processuais, os Sim. negócios são processuais e tudo tem sua divisão. Falando sobre isso, Soraya, eu quero saber de você, como é que funciona essa questão dessa jornada? Como é que você consegue governar, né, essa jornada, porque você também é uma socialite, né? Pode-se dizer, Olha. Essa é minha tá em amiga, mas. evidência. E assim, e também tem a família. Como aí eu vejo que você realmente também, eu vejo isso porque a gente acompanha, né? É lógico que a nossa vida pessoal é muito diferente Sim, das aham. redes, mas como eu convivo por fora, eu vejo que não é só uma coisa das redes sociais. E você é um exemplo de esposa para mim, e eu vejo assim que isso daí agrega bastante. Então, como é que você consegue conciliar essa tripla jornada de trabalho? É uma coisa assim incrível. Hoje, igual eu te falei, fui lá no meu netinho, porque ele tava fazendo mêsversário, Sim, né? Fui dar um beijinho e tirar uma fotinho. Mas eu acho que a gente, quando preza a tal da qualidade de tempo, eu sempre falei isso pra você, Joyce. uhum. Eu não gosto de combinar e fazer as coisas correndo. Eu gosto de pegar e ficar com você. Se eu marquei com a Joyce, eu gosto de O ficar, presente, né? eu gosto de estar presente aqui nesse momento. Eu não gosto de ficar por mais que a gente tenha, claro, tem que chegar em casa, tem que fazer coisas, estar com os filhos, cada um na idade. Eu tô com filho agora, eu tô com neto, né? Uhum. E são idades, eu tenho que estar presente de uma forma diferente na vida de cada uma delas. São 3 mulheres. E do esposo, né? Mas é você ter esse tempo, você fazer esse, sabe, esse compromisso com a família, com os filhos, você tirar tempo para os amigos, você tem que botar isso na sua agenda. Às vezes não dá na semana, tem amigas que reclamam. Claro que tem umas especiais que a gente, né, consegue estar mais ali, mas a gente vai dando jeito, a gente Sim, vai sem muita cobrança. Eu gosto dessa coisa leve. Eu sei que a vida já nos cobra muitas coisas, verdade. mas a gente tem que aprender a ser mais leve em algumas coisas. Uhum. Se eu tô ali num almoço de família, eu quero ficar presente nesse almoço. Se eu tô com você numa cafeteria, eu quero ficar ali com você. Sabe? É sobre isso, não é sobre
a gente pegar e fazer de qualquer jeito. Sim. A gente tem que dar valor nesse tempo, sabe? O Uhum. tempo não é dinheiro. É Eu verdade. aprendi que o tempo era dinheiro, né? Mas o tempo é isso, é valorização, é Apesar de amor, ser o maior qualidade de ativo tempo. da Terra, Sim, a gente precisa equilibrar. sim, Toda finança, todo recurso, né? Também mineral, tudo precisa ter um equilíbrio. sim. Se você não tiver o equilíbrio, você termina matando a terra. Se É, você não tiver o equilíbrio, você termina matando as pessoas, sim. Quando né? você falou dessa lapidação, você Uhum, que mexe com joias, né? uhum, Entende aí o mundo das pedras, a gente ser forjada, né? Vai é. se lascar. Que eu amo falar, tem gente que odeia que fale isso. É, Vai se lascar, tirar as lascas grossas para ficar o lapidação. diamante, a lapidação. É isso que a gente passa. A nossa vida vai ter processo. A gente vai se lascar, vai tirar as lascas. Uma rainha, aí todo mundo fala, uma rainha falando vai se lascar. Aí eu falo sempre. Esses dias eu botei lá Não, no mas você Insta, é né? tão fina, Eu amiga, falei, falando vai se nossa, lascar. gente, rainha sorri, rainha brinca, rainha desfruta, rainha, gente, vai no banheiro, rainha faz de tudo. Só que é com as pessoas íntimas, né? Com as Aham, amigas de verdade que ela pode chorar, não é com todo mundo. verdade. Quando ela precisa de um posicionamento e do governo, ela tá ali. A rainha, só falando um pouco de lapidação e realeza, ela dá mão pro inimigo, ela tem que cumprimentar o inimigo É dela. verdade. É E dolorido, é viu, gente? dolorido, gente. Eu tive que fazer isso, cumprimentar. O Também. Senhor falou ao meu coração. Isso é para você ver como é uma rainha. Você cumprimenta seu próprio inimigo. Então é Verdade. sobre isso. Essa realeza, para você estar nela, para você se posicionar como a rainha que você é de fato, né, Uhum. Joyce? Você sabe que tem uma lapidação. É. Você tira ali até aparecer, sabe? A joia preciosa, a menina dos olhos do Senhor, sabe? Aquela preciosidade que o Senhor já colocou aí dentro, só que a gente não sabia, Uhum. porque os pais da gente aprenderam de uma forma, eles deram o Diferente. melhor, né? Uhum. Melhor que eles E, podiam. o que eles podiam, tá tudo bem, maravilhoso. Só Uhum. que não é porque eu não aprendi que eu não tenho que correr atrás e não aprender. Não, pelo contrário, o governo exercita a partir do momento que eu aprendo, que eu governo, me posiciono ali de fato e de verdade com o que eu quero. Uhum. Ninguém vai ficar, ai, coitadinha, né? Tem gente Uhum. que é assim. A gente tem como mulher esses momentos, Sim. mas passa. Que a gente é ciclo, né? É É, cíclico. E a mas gente é muito. passa. O povo fala que a gente é da lua, né? Mas passa, gente. Tá, ai, no meu momento, eu não sou melancólica, mas eu tenho meus momentos. Todo mundo Uhum. tem, né? Uhum. Os temperamentos, todos eles, Uhum. né? Cada um, claro, que sobressai mais. Uhum. Mas eu vou supor, eu não sou melancólica, mas eu tenho os meus momentos que eu Uhum. estou triste. Só que aí é virada de chave. Como eu falo com as minhas mentoradas, o momento que eu tô triste, eu tenho que virar. O que que eu vou botar? Qual a Uhum. frequência? A música que eu vou colocar? O que que eu vou escutar? Vou para a rua caminhar, fazer um exercício. O que que eu vou fazer para não pensar, né? Ruminar no pensamento ruim o tempo todo. Porque a gente, como mulher, também tem isso. É A gente verdade. rumina, a gente pensa, o fio desencapado toca no outro, e, meu Deus, repete 100 vezes a mesma coisa. E a gente repete pra gente mesmo. É. Então, assim, isso é muito E até ruim. se desprender, né, dos pensamentos ruins é muito complicado. É Muito. quase um abismo intransponível, eu falo. E se falando sobre pedras preciosas e tudo, pegando esse gancho, é, é um recurso que a gente nem imagina, que tem em todos os países, mas no Brasil é catalogado com maior intensidade. Precioso, né, o É, e você Brasil, vê né? que embaixo do solo é tudo muito bonito. São, assim, coisas que você não imagina, né? Eu tenho certeza que tem minérios que não foram descobertos ainda, pedras que não foram descobertas ainda. As pessoas falam muito que isso degrada o meio ambiente, não sei o quê, quando, na verdade, nosso país é extremamente rico, Sim. né? Nesse quesito. E a gente tem Isso me impactou muito quando eu comecei a entender porque eu sempre fui contra, né? Eu fui ensinada que não pode mexer, sendo que tudo tá pra gente desfrutar, não destruir, Uhum. né? Desfrute, né? Eles sabem fazer sem destruir. Agora, quando vem as grandes empresas, a ganância, aí você começa a destruir a destruir os primeiros seres humanos, depois a natureza, começa um processo de destruição, como é na nossa vida. É Quando a gente verdade. começa a ganância, aquela coisa, eu tenho que fazer, você termina perdendo a sua essência. Aham. E sobre a questão da lapidação, me ensinou muito. Eu nunca imaginei que ia Muito trabalhar lindo, com né? isso, com design de joias. E me ensinou muito. Eu fui lá no garimpo para ver se não tinha pessoa sendo explorada, porque eu tinha essa imagem que colocaram dentro de mim, né?
que o social colocou, né, que é a questão de brigar, de ir lá e lutar por uma coisa que eu estava lutando pelos outros, na verdade, né? Pelos outros países, isso não é sadio para nós. E você vendo assim, como é lindo. Como é lindo você ir lá e ver aquele, retirar aquilo, Preciosidade, a né? preciosidade, e você, nossa, foi para você, veio para você, e como é raro cada uma, é diferente da outra. Eu costumo dizer que as pedras que são semi-preciosas, elas não são semi-preciosas. Eu tenho as ágatas, elas guardam o universo dentro de si, é muito parecido com o Lindo, universo. né? Então a gente tem essa beleza debaixo da terra, a gente tem o bem mais precioso que é o oxigênio, a gente tem as plantas que têm as cores totalmente diferentes uma das outras, e a gente tem o universo, né? É muito parecido, as cores são muito parecidas. São. O universo não é Um escuro, conversa com o como outro, né? um conversa com não é aquela tem a escuridão, mas tem as luzes, tem as estrelas. E é uma coisa assim incrível, isso vem me impactando muito, que você tem estrelas que são maiores do que o Sol, galáxias que são outras galáxias que não são as nossas. O universo tem um multiverso que foi descoberto há pouco tempo. Então, não é só olhar para baixo, para o micro, aí você vê a complexidade do seu corpo, das células. Lindo demais, tudo muito. gente. É Não tem perfeito, é como não ter perfeito. um grande criador que tenha a Não tem, estética, não tem. né? Essa conexão que a gente tem com o todo. Então, assim, por mais que os cientistas falem que, né, querem anular isso, eles hoje estão reconhecendo, depois da grande tecnologia, que existe algo muito Com maior. Chuva certeza. de diamante em Marte é uma coisa de louco. Mas o mais precioso é o nosso oxigênio. E sobre isso, Soraya, eu quero pegar um gancho. Qual que é o seu conselho estratégico? Porque tudo isso é muito estratégico Aham. e muito Sim, arquitetado, né? Qual que é o seu perfeito. conselho estratégico para essas mulheres? Olha, eu falo muito que a partir do momento que a mulher decide governar, decide exercer esse governo, a mudança, a virada de chave vai acontecer. Só que para isso, Joyce, ela tem que querer. Uhum, Às vezes eu estou dando uma mentoria, conversando com uma mulher, e eu falo, gente, eu posso fazer 1000 sessões com você. uhum. Se você não se posicionar, se você não fazer o que tem que ser feito, sabe? Não vai funcionar. Não é sobre mim, eu estou aqui para ajudar, para pegar na tua mão, para te ensinar. Mas se você não faz, se você não pratica o autogoverno, se você realmente não, sabe, começa a falar "É isso que eu quero, descubra, Mexer as sabe? peças certas, né? É, Olhar ó, o aham, tabuleiro. sabe? E se posiciona como uma rainha, não adianta, mulher. Você tem que exercer esse governo, você tem que querer, você que vira a sua chave, você que mexe a sua peça, porque ninguém vai fazer por você o que tem que você fazer. Então é sobre isso. Eu sempre falo que a gente tem esse poder nas mãos da mudança, de gerar vida. Gente, a gente gera vida. É, Tem coisa mais especial? Uma célula na outra, o coração está batendo, a gente está ali. O muito Senhor nos confiou forte. a vida, sabe? Se a gente gera vida, a gente tem que gerar vida no próximo, na próxima. Principalmente quando você falou sobre essa competição de mulher, uma coisa que eu desconstruo demais quando eu estou falando com mulheres. Pare de competir. A Joyce tem tanto para me acrescentar, eu tenho para acrescentar nela. É Quebra a sobre conexão, né? isso. E a nossa Aham. força, que a nossa força é a conexão. Sim, eu tenho que aprender com a Joyce, ela aprende comigo. Gente, isso é frequência. O É. nosso coração são 7 metros de frequência, 7 metros, gente. Positivo ou negativo. Eu quero essa frequência boa da Joyce. Por mais que um dia ela esteja, tô no dia mal, ou eu esteja no dia mal, ela vai ter uma frequência junto comigo, gente. Isso é o poder da decisão, do governo, do fazer, de não disputar como amiga. A gente não está aqui para disputar, gente. A gente está aqui para acrescentar, para Uhum, fluir o rio, para te ajudar a lapidar. A Joyce uhum. trouxe tanta coisa para mim, né? Naquele encontro que foi do Senhor ali, quando a gente foi para Alphaville, foi um encontro Aham. preparado pelo Senhor, porque a gente viveu grandes coisas ali Foi dentro, né? impactante, né? Impactante. Então, assim, gente, foi um encontro do Senhor, porque como eu ia te conhecer, sinceramente? Se a E gente for avaliar, e quase, acho que passou 6 bilhões de pois pessoas. é, Como é que a gente. gente conhece aquela pessoa? Então tem um propósito. Entendeu? Então, Eu assim, não eu vejo isso, aprendi longe sempre com disso. você sobre vários assuntos, sobre seus filhos, sobre como você faz, sobre muitas vezes a gente está triste, chorando, sobre as palavras, sabe? A gente tem que fluir o rio. E é sobre isso. Eu decidi, você decidiu, Joyce, fluir o que eu tô te falando aqui, olho a olho, tu sabe que eu tô olhando no teu olho. Uhum. É de verdade. A gente decidiu fluir esse rio de vida. E assim, é doloroso?
Vai parar? Nunca mais. Por quê? Porque eu falei pro meu papai que eu não vou mais parar. É. Então, assim, eu falei, Senhor, eu não paro mais. Podem querer fazer eu parar, não paro mais. E a palavra que eu deixo para você, amiga, nunca mais pare. Porque as pessoas vão querer parar a gente. Ninguém, como diz o ditado, taca pedra em lâmpada apagada, né? Entendeu? Nem sei se é esse o ditado, né? Eu sou péssima com É a ditado. Mônica desabou, É, eu e a também Mônica sou assim. Então, assim, ninguém, gente. Então, a gente vai continuar assim, a gente não vai desistir. Tem momentos que a gente quer sim desistir, mas o que me faz ficar firme, que é o que eu falo aqui pra vocês hoje, o que me faz ficar firme, continuando, mesmo tendo as mulheres que não vale a pena, que a gente sabe que tem algumas, sabe o que é? É o que o Senhor colocou no meu coração, o que Ele falou que vai acontecer e já é, não vai ser. Uhum. Entendeu? Já é, esse espaço aqui foi escrito pelo Senhor. Não vai ser, já é. Já estava escrito Já nas estrelas, está. né? Entendeu? Aí você pegou o quê? Acessou o que é seu. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bens e a gente tem que acessar o que é da gente. Então, Verdade. assim, você acessa o que é seu, eu acesso o que é meu, e a gente fez essa conexão dos acessos e a gente flui esse rio de vida e quem quiser vai estar junto. Quem não quiser, né? É sobre isso. Isso é incrível, né? Essa conexão, é assim, não tem nem como subestimar nossa ação. E assim, sobre parar, né, o Soraya, a gente vê que quando a gente para, a água parada apodrece. E a gente viu muito isso, gente. A gente está vivendo um tempo que foi muito difícil para a gente em relação ao Rio Grande do Sul. Foi um Muito. envolvimento muito forte. E quando eu cheguei lá em Canoas, eu entendi que a água parada apodrece por causa do cheiro, aquela coisa. Então, quando a sua vida está parada, você não movimenta, você começa a entrar no processo de morte. Sim. A gente se Quando a água entristece, né? veio e parou, tudo começou a morrer. Quando Uhum, ela estava indo, não teve aquele cheiro, aquela coisa, né? uhum, Mas quando começou a parar, tudo começou a acontecer ali. Foi mais forte a consequência do que a uhum. própria quebra da barragem, né? É verdade. Então, assim, ó, eu reflito muito nos acontecimentos naturais e nos acontecimentos da nossa vida. E assim, Soraya, eu quero perguntar para você, como é que é esse mercado de consultoria para as mulheres que querem empreender nesse mercado de consultoria? Qual que é a dica que você dá? Como é que você pode falar para essas mulheres que elas podem entrar no mercado de trabalho, é um mercado gigante, um Sim, mercado bilionário, que sim. é esse mercado de consultoria, de palestras, de podcast, de outras situações, né? Porque eu mesmo não vim de uma família Aham, rica. Eu aham. vim de uma família que veio do Nordeste, muito humilde. Eu poderia ter cortado todos os meus sonhos, como muitos dos meus parentes, né, sofreram muito. E assim, eu decidi, né, tá no jogo da vida. E aí, qual que é o conselho que você dá para essas mulheres que querem empreender nessa área? Eu sempre falo assim, que todos nós nascemos com algo que a gente sabe fazer. Não adianta falar, eu não sei, como você falou, né, Joyce? Eu não sabia que eu tinha dificuldade em aprender, nem aprendizado ali no geral. Eu também tive isso quando eu estudava, eu era calada, gente, eu era calada. Eu era calada. Era. Era, né? Tímida, né? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não sou, viu, gente? Mas Era tipo assim, uma sentença, né? era como se fosse uma sentença. Eu era na minha. Depois eu fui entender, e a gente falando de autismo também, eu falei, né? Olha os traços, olha os traços. Será que tem traços aí? A minha maior É, dificuldade, Soraya, também, quando eu era mais nova, era quando tinha uma festa, assim, adolescente, eu não conseguia interagir. Você vê aquelas crianças no Hollywood, né? Quando passa aqueles filmes, aquela criança que aham, fica ali sentada e não consegue dançar. Na verdade, a minha mente estava. E aí, quando as pessoas começavam a falar, eu entendia, mas não conseguia interagir. E aham. aí ninguém imagina isso, né? Que Olha hoje pra a nossa você ver. interação e aquilo que você tem como defeito, que a sociedade fala como defeito, aquilo que você tem onde está seu maior legado. E é a É onde fala, você né? consegue transformar isso em algo que vai te acrescentar muito, e acrescentar outras pessoas. E assim, Soraya, eu Deixa eu queria responder, saber. Ah, tá. responder a outra que eu esqueci. Tá, pode Eu responder. mudei de direção, a Foi para gente é outro foca. rumo. Mas olha só, Joyce, as mulheres, igual eu te falei, elas aprenderam
elas já nasceram com essência, porque ela é mãe, né? Então ela se vira ali, por mais que não tenha ninguém, ela se vira para cuidar de um bebê, gerou e tal, tem que nascer esse bebê. Então, assim, eu acho que hoje, mesmo que ela não tenha nada, ela pode empreender com alguma coisa, comprar um doce, Uhum. entendeu? Pronto. Fazer, ou fazer um brigadeiro. Eu não Uhum. digo só no mundo do glamour, porque todo mundo vai olhar para mim, para você, e vai falar: ah, agora elas podem, agora. Não, gente. Você pode fazer um brigadeiro, começar com uma lata de brigadeiro ali, pedir ajuda para alguém, comprar esse brigadeiro, ou vender algum doce. Começa com algo, gente. E isso você vai Se desbloquear a conectando fala, também, né, com você outras vai aprender a pessoas. falar, vai aprender a vender, porque vender é tudo, né? Vender é É. maravilhoso. Então você vai começar a lidar com o público, melhorar. Aí você vai ter, olha, eu posso vender outra coisa, eu posso Uhum. fazer outra. E aí sim, você pode ou fazer uma faculdade ou não, fazer um curso. Eu não digo que tem que estar presa na faculdade, né? Eu acho que você pode ser mais livre. Você Uhum. pode fazer um curso rápido, sabe? Ou mesmo a sua história, escrever um livro ali e gerar recurso diante dessa Uhum. história. Claro que ela vai ter que gastar e tudo, mas tem tantas outras formas, né? Uhum. Tem uma amiga minha de São Paulo que ela tem um projeto lindo, né? E eu fiquei no ano retrasado muito lá em São Paulo com esse projeto dela, que ela ensinou as pessoas, ela dava água para algumas mulheres de rua. E Uhum. aí as moradoras de rua vendiam e podia pegar mais água para vender de novo, triplicar, entendeu? Então, assim, tem tantas formas. Uma roupa usada, o Pablo sempre Virar fala, bazar, 10 né? maneiras de arranjar dinheiro, né? Roupa para bazar, uma roupa que você bota lá no grupo, olha, não estou usando mais isso. Então, assim, começa com alguma coisa e não dê desculpa. Porque Uhum. quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, Nada. como dizem aí. Então é sobre isso. Eu começaria com algo, sabe? Se você não sabe, pede ajuda para Joyce, para mim, para dar umas ideias Uhum. ali e comece com algo. Eu Comece a quando a gente teve uma empreender. crise muito forte da minha casa, assim, do meu pai, porque meu pai, ele era funcionário público. Então, Uhum. na época do Sarney, eu vou falar que eu A sou idade, a antiga, idade. tô falando. Nessa época, teve uma inflação muito grande e o Brasil foi assolado, né? E depois que ele era funcionário público, a gente tinha ali uma vida muito difícil, mas era funcionário público. Uhum. E aí, quando ele resolveu sair, transicionar, não teve muito sucesso. Foi empreender e não teve sucesso porque estava acostumado com aquela gaiola de Uhum. ouro. E aí a gente passou por muita dificuldade, ele estudou para concurso, passou em 2 concursos, só que isso levou praticamente 12 anos. Muito tempo, Então, meu eu e as Deus. minhas irmãs fomos assumir a casa. E isso foi muito bom, porque a gente começou a vender na rua e começou a modelar aquilo que a gente era. A gente fazia aqueles biscoitinhos de aveia Aham, e minha mãe delícia. embrulhava direitinho e a gente ia vender na rua. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro para ir para a Câmara. Eu voltei para Brasília, eu morava fora, voltei para Brasília e não tinha dinheiro para ir para a Câmara. E eu tinha um desejo desde pequena de estar lá, de conhecer, porque meu pai, ele era de partido na época, né? Então, eu tinha desejo, assim, de entender, de conhecer. Eu falava com os presidentes quando eu vi o Collor, falei, o Fernando Henrique, falei. Falava com eles, assim, como se fosse de igual para igual. Eu tinha, acho que 7, 8 anos. Então, quando eu fui adolescente, a gente assumiu a casa para poder, as mulheres, para poderem passar no concurso, porque é aquilo que ele sabia fazer. E a gente empreendeu no sonho dele, só que isso nos moldou. Então, eu não tinha dinheiro para ir, o que que eu fazia? Eu vendia, vinha pra cá ou ficava lá na torre vendo, porque eu amo a arquitetura de Brasília, e ia pra Câmara para ouvir as discussões. Aquilo me acrescentou muito, porque eu aprendi a falar. Eu aprendi palavras que eu nem imaginava que eu ia aprender, né? Olha que E lindo. isso foi muito forte na minha vida. E aí, Soraya, essa questão, né, de não dar desculpa é muito forte É dentro da minha verdade. família. Parecia que a gente estava dando desculpa, né? Porque a gente recebeu cesta básica, a gente foi humilhados, porque meu pai tinha uma posição e de repente ele despencou dessa Uhum. posição. E a fome bateu na nossa porta, a fraqueza, porque sempre a gente teve um café da manhã muito farto, né? Desde comer aquele pão, aquele café, isso causou na gente, assim, uma reação no organismo que a gente chegava na escola e a Sim. gente passava muito mal, Uhum. né? Então, assim, as coisas vão nos moldando a nossa história.
E isso mesmo de não dar desculpa, ele é muito importante, que faz com E que a gente Joyce, se impulsione, né? você falando sobre isso, às vezes todos nós passamos por problemas, não tem jeito. Uhum, A gente uhum, sempre vai ter problemas, né? Às uhum, vezes a gente não tem experiência, igual quando a gente era pequena, uhum. de saber o que fazer. Mas a venda, gente, É, ela é viciante. Você é. sabe que você mexeu com várias coisas, aí biscoitinho. Eu também sempre fui uma pessoa que gostei de vender Eu amo várias vendas, eu coisas. amo. É o seu socorro. Eu falo, É. é socorro bem presente na Na tribulação. angústia, Não é? Você vai vender alguma coisa para te socorrer. Então, assim, aprenda a vender, mulheres, aprenda a todo mundo nasceu vender. com isso, né? É, Não tem todo jeito. mundo. Ó. Aprende com quem sabe, vai ver vídeos, aprende. Vai na rua como você foi. Eu também comecei quando eu casei, eu vendia muita coisa. Fui para Uhum, Goiânia, fiz tantas coisas. E meu esposo ainda apoiava minhas ideias, né? Vou vender isso, vou vender aquilo, vou vender roupa, vou vender sapato, vou vender... Era muito bom mesmo. Então é sobre isso, é aprender, não dar desculpa e aprender a ir lá e fazer. E assim, Soraya, vamos entrar numa caixinha do tempo. Qual que é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Porque isso vai ficar gravado e provavelmente, né, se não for destruída a nossa internet no mundo inteiro, Ai, provavelmente Jesus. isso vai ficar para as próximas gerações, para as nossas mulheres e meninas que ainda não existem, mas vão existir. O Aham. respeito tem que ser intergeracional, né? E qual que é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Eu quero deixar para vocês, acreditem, vocês são rainhas, vocês são imagem e semelhança do Senhor. Não tem outro, existe outra forma de você se imaginar sem ser essa imagem viva, imagem e semelhança. Se eu sou imagem e semelhança do Criador que criou o céu e a terra, imagina, eu sou essa filha amada. Então, o legado que eu deixo hoje para você, que vocês confiem, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio, sabe, às coisas, a não se conhecer, a não descobrir, saiba que você é uma filha amada e que assim ecoe no seu coração, que você sua voz ecoe nas gerações, sabe? Que saia aí a partir do seu coração isso e ecoe, que você abra a boca, que a sua boca não fique fechada, que você aprenda na internet, aprenda com a Joyce, aprenda comigo, sabe? Então, o legado é que você seja essa voz viva. Você é filha amada, imagem e semelhança do Senhor, uma rainha. Ele morreu, se deu na cruz por você, entendeu? E você é essa filha amada. Então, nunca, nunca, nunca desista da sua vida. Saiba que você tem um fôlego de vida todos os dias e através do seu posicionamento, através do momento que você descobre que você é essa rainha, que você é essa filha amada, você pode conquistar tudo que você deseja, mas governe e se posicione. E é isso que eu Que deixo para essas mulheres lindas, para linda! você, para mim, né? Uhum, Que quando eu falo, eu aprendo e eu tô sim. ali lembrando disso, que eu tenho que exalar esse bom perfume o tempo todo. E o nosso podcast vai chegando ao fim. Ah, eu sei que vocês estão Ai, que falando, ah, bom! vai chegando ao fim. Muito bom! Mas assim, a gente quer, eu quero que você fale suas palavras finais do Gambito da Rainha. E é isso, gente, é deixar um legado para as próximas gerações. E não só isso, acredite em você. Essa fala é fantástica e impacta as nossas vidas, né? E aí, Soraya, agora você deixa aí o seu recado, Meu as recado considerações é finais. Meu recado é um prazer, uma honra, amiga, estar aqui de verdade. Você sabe que eu te amo de verdade, tá? Nossa conexão foi do reino, do alto. É um prazer você lembrar de mim. Não pude estar da outra vez aqui, mas assim, obrigada pelo carinho. E assim, eu quero que a sua voz ecoe ao mundo. No mundo, onde você passar, onde você pisar a planta dos seus pés, eu quero que você seja encontrada. Como as pessoas encontram o Senhor, que você seja essa mulher de valor, valorosa, que o seu rei já nasceu. Eu sei que ele já nasceu, viu? Eu sempre falo para a Larissa que o rei dela já nasceu, o seu rei já nasceu, tá? Ele está pronto aí à tua espera. Que você Uhum. continue sempre se posicionando. Ah, tá, agora eu É, entendi. É marido, gente. é Ela marido, gente, é respeita esse marido. marido. Ela é rainha, tem que ter um rei, né? A Aham. altura, A tá? altura, A eu altura. creio. Tem que ter um rei à altura que vai te levar em grandes lugares também, que vai estar com você, vai te honrar, vai te encher de
presentes. É isso que eu desejo para você. Ah, E o projeto obrigada. do La Casa é esse, mulheres, que vocês conheçam mais o projeto do La Casa. Tá aqui em Londres, vai para São Paulo, vai aí Tá para o crescendo muito, mundo, né? que a gente possa estar aí juntas. É um projeto que a gente conecta mulheres, que a gente ensina mulheres a se governar, como eu falei, a governar a própria vida, a se posicionar. E é isso que eu deixo para vocês, que vocês conheçam o projeto, estejam sempre acompanhando aqui a Joyce, que eu sei que é uma mulher do Senhor, uma mulher tremenda, uma mulher de unção. Mal sabe ela, que o Senhor, as grandes coisas que o Senhor tem preparado para ela. E eu tô falando isso aqui com a frequência do coração que eu tô Forte, sentindo, tá tá? batendo aqui, Ah, ó. é o sentimento do Senhor, tá? É o que eu Obrigada, tô eu te quero. falando de verdade. E é Obrigada, eu isso. quero agradecer a sua presença E aqui. vamos Vamos juntas, né? até Até o fim, depois do depois fim. do fim. E é isso, minha gente. Quero agradecer também a Ilha Brasil, que é uma empresa de comunicação incrível. Venha fazer seu curso aqui, seu podcast. Tem dado todo o apoio para o Gambito da Rainha. Acreditou. E eu tenho certeza que o sucesso é a consequência. Então, venha que o seu sucesso vai ser a consequência. Muito obrigada. E assim, deixar esse legado para você de novo. Acredite em você.